Oi! Chegamos ao capítulo 5 do livro Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Estamos praticamente na metade do livro. O capítulo 5, o tema é Entendendo a Religião. Certa ocasião, andava Jesus pelos campos de trigo em um dia de sabá. Para quem não sabe, sabá é sábado, tá? Com fome, seus discípulos começaram a arrancar espigas e a comê-las. Vendo isso, os fariseus lhe disseram. Fariseus eram as pessoas religiosas da época, as pessoas que cuidavam na época do templo, tá? Então a gente considera, diante que existia o conflito na época, que Jesus acabava sendo mais humano que a própria religião, então o livro está falando desse conflito. Então chama os fariseus como se fossem hoje as pessoas que são mais assim, assíduas na igreja, que nada pode ser errado, e às vezes dá mais valor ao rito do que de fato a humanidade mesmo da pessoa, e a gente às vezes tem que até discutir com essas pessoas que são tão religiosas e falar, mas será que Jesus faria assim mesmo se ele estivesse aqui agora? Então é esse conflito que está contando aqui no texto, tá bom? Então vamos lá. Conforme seus discípulos começaram a arrancar espigas e comê-las. Vendo isso, os fariseus lhe disseram, olha, teus discípulos fazem o que não é permitido fazer no sabá. Por que os fariseus fizeram isso? Porque eles eram responsáveis por cuidar da lei da época. E a lei era proibido fazer o que os discípulos estavam fazendo no sábado. Então eles apontaram para Jesus o erro dos discípulos dele, dos apóstolos dele, dos amigos dele. Jesus, porém, respondeu, Ele, porém, lhes disse, não lestes o que fez Davi quando teve fome, ele e os que o acompanhavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães sagrados? Ora, nem a ele, nem aos que estavam com ele era permitido comer os pães, reservados apenas aos sacerdotes. Ou não lestes na lei que no sabá os sacerdotes em serviços no templo violam o sabá sem se fazerem culpados? Pois eu vos digo, quem está aqui é maior que o templo. Se compreendesseis o que significa, quero misericórdia e não sacrifícios, não condenareis os inocentes, porque o Filho do Homem é o Senhor do sabá. Mateus capítulo 12, versículo de 1 a 8. É esse trecho que eu li agora para vocês. Jesus acreditava que a religião tinha sido feita para as pessoas, e não as pessoas para a religião. Embora tivesse violado a lei judaica ao fazer o que fez no dia santo de Sabá, Jesus o fez assim mesmo. Jesus disse coisas como, é lícito fazer o bem ou o mal no Sabá? Salvar uma vida ou matar? Isso está em Marcos, capítulo 3, versículo 4, essa fala de Jesus. Com frequência, ele enfrentava aqueles cuja maneira de pensar se tornara rígida e que haviam perdido de vista o objetivo da religião. Quer dizer, as pessoas, aquilo que eu te falei, As pessoas elas passaram a cuidar tão bem dos ritos da igreja, mas em algum momento elas ficaram tão rígidas que elas se esqueceram de fato a humanidade. O cristianismo, que é o baseado na imitação de Cristo. Então, espelhar mais em Cristo do que nas regras, da igreja e tudo mais. É igual Jesus condenava a questão do sábado. Ele falava assim, eu não posso curar no sábado, eu não posso fazer um bem para alguém no sábado porque é proibido. Então, eu posso deixar aquela pessoa morrer, mas eu não posso fazer um bem para ela. Então, assim, essa lei precisa ser questionada, essa lei precisa ser revista. E Jesus fazia esses questionamentos. À medida que amadurecemos, começamos a perceber que as regras existem como diretrizes para facilitar o relacionamento entre as pessoas. Jesus colocou a prática espiritual da misericórdia acima do sacrifício, o que se assemelha bastante aos que os psicólogos dizem a respeito da evolução moral. A misericórdia sempre leva em conta a outra pessoa. O sacrifício pode, às vezes, ser apenas para nós mesmos. Até mais!